Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do Telefonemas, podcast onde eu sempre ligo pra alguém pra bater um papo, fazer uma entrevista e a minha ligação de hoje foi pra Andrea Werner. Quem é ela? Olha, um resumo rápido escrito por ela mesma, a Andrea conta que é ativista, jornalista, escritora, palestrante, mãe de autista e candidata a deputada federal por São Paulo. No resumo meu, eu destaco que ela é a dona do blog Lagarta Vira Pupa, um blog que começou pequenininho, a partir do relato da Andrea sobre o diagnóstico de autismo do seu filho. A partir daí, ela começou a escrever sobre o assunto e aos poucos foi criando uma enorme comunidade de mães, pais, professores e pessoas com deficiência em todo o Brasil. Uma rede de apoio que colocou a Andrea perto das pessoas, porque a partir do blog, ela começou a ir pra rua, começou a fazer atividades de inclusão, debates e notou que seu ativismo era uma atitude política. E como uma boa atitude política, poderia buscar vez, na política institucional. Por isso ela agora é candidata a deputada federal. Mas isso é um resumo mesmo, um resumo muito rápido. Então por isso eu peço atenção pro nosso papo, porque melhor do que me ouvir aqui falando é ouvir a história da Andrea na voz dela, as propostas dela na voz dela e enfim, muito mais que isso. No papo a Andrea explica, por exemplo, o tipo de campanha que ela optou fazer, uma campanha sem espaço para doação financeira, mesmo dos apoiadores, proposta no mínimo pouco usual, para dizer o mínimo. Enfim, tá bem interessante a conversa. Vamos direto para ela sem mais enrolações, certo? Telefonemas é um podcast gravado via celular, via Skype, de maneira bem simples, que você pode ouvir no iTunes, no Spotify, no aplicativo Google Podcasts, no Spreaker. É importante segue a gente, seja lá onde você estiver ouvindo a gente, compartilha, seu compartilhamento é muito, muito importante, eu sempre reforço isso. E é isso aí, quiser falar com a gente, estamos lá no Twitter, você encontra aí na descrição do podcast, também tem o nosso e-mail, que é outra forma de contato, também tá na descrição. E é isso aí, com vocês, Andrea Werner. Então vou começar direto a conversa. A primeira coisa que eu queria te perguntar foi um vídeo que você fez, uma live no Facebook, que eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu vi nessa campanha, que foi você explicando para as pessoas sobre a bolha, A bolha que é digital e como que você tá encarando sair da bolha nessa campanha, conhecer histórias que estão te afetando de certa forma. Eu queria que você contasse sobre isso, como essa experiência de sair da bolha, fazer a campanha na rua e ouvir histórias que não chegam para todo mundo. Então, eu tenho a impressão de que a internet, ela une muito as pessoas, fato. Então, uma coisa que foi muito diferente quando eu recebi o diagnóstico do meu filho é que em 2010, quando ele teve o diagnóstico, o Facebook não é o que é hoje. Então, hoje, por exemplo, se você tiver um filho diagnosticado com autismo, você vai digitar autismo no Facebook. Vai aparecer 2 milhões de grupos de pais, mais umas 3 milhões de páginas. Quer dizer, você imediatamente vai conseguir se conectar com outros pais. Só que o problema é que quando você se conecta com outros pais na internet, você não percebe que você está falando com uma amostra de pais. Você não está falando com todos os pais. E eu acho que os pais não percebem isso, que inclusive o Facebook é uma bolha. Eles não percebem que tem gente que não tem acesso ao Facebook. Tem gente que não tem internet em casa. Tem gente que não acessa nem do celular ainda. Tem gente que está ganhando o benefício de um salário mínimo do governo e que não pode ter mais nenhum tipo de renda, não pode fazer faxina para complementar, não pode nada, porque depende desse um salário mínimo do governo. Tem muita mãe reclamando de plano de saúde. Eu percebo que muitas não sabem que 80% da população não tem plano de saúde. Então, na verdade, eu já tinha um contato com essa realidade há muito tempo, porque desde que eu comecei o blog, 2 anos depois que o Theo foi diagnosticado, eu brinco que eu virei o ombudsman do autismo, assim, não só do autismo, mas das outras deficiências. Então eu sempre recebi muito e-mail, muita mensagem de mãe me contando essa realidade. Então eu já tinha uma boa noção, mas agora eu tô tendo mais contato, na verdade, porque eu tô indo mais encontrar essas pessoas nas casas delas, em cidades mais afastadas da região metropolitana, nas periferias. Então eu já sabia, mas agora eu tô convivendo de perto. E eu acho que a maioria das pessoas não sabe e muito menos convive. Essa que é a verdade. E como que tá sendo levar essa mensagem da importância de votar em uma pessoa como você? Porque o primeiro dado que a gente tem aqui sobre o legislativo brasileiro, especialmente ali na esfera federal, que é pra onde você vai, é de uma expectativa de renovação baixíssima, O discurso político mainstream fala muito em renovação, matar a velha política, essas bravatas, E os números reais indicam que a gente não vai ter renovação política. Como que você está sentindo? As pessoas que você conversa estão dispostas a votar em você? Tá tendo um movimento no 1 a 1 ali? Como que tá? A estrutura partidária, político-partidária, ela
trabalha no sentido de reeleger quem já tem mandato. Sim. Tá? E isso de todos os partidos, independente se é de direita, de centro, esquerda. Então, assim, as candidaturas que têm dinheiro para poder fazer campanha são as candidaturas de quem já estava lá, ou pelo menos de quem já tinha algum cargo no legislativo. Né? As pessoas que vêm de fora, e principalmente pessoas como eu, assim, que são pessoas comuns, que nunca foram políticas, né? Eu nunca fui filiada a partido político, eu me filiei esse ano para poder concorrer. Sim. Então, essas pessoas que são mais outsiders, assim, elas penam bastante. Então, a minha sorte é que eu já tinha uma base muito grande de seguidores mobilizados, que conhecem o meu histórico, que conhecem a minha atuação na causa da pessoa com deficiência, a minha mobilização. Então, desde o início, eu avisei essas pessoas. Falei, olha, a minha campanha é uma campanha pobrinha, eu brincava pobrinha, mas limpinha, porque aqui não vai ter financiamento de Odebrecht, nem de ninguém grande, nem vai ter grandes dinheiros do partido, e eu não vou fazer vaquinha, eu me recusei desde o início. Então, eu preciso que vocês me ajudem. Então, eu mobilizei os seguidores desde o início, assim, olha, você pode oferecer a sua casa para fazer uma roda de conversa, você chama seus vizinhos, me avisa que eu vou aí na sua cidade. Você pode me ajudar a organizar um piquenique inclusivo na sua cidade, que é uma coisa que eu sempre fiz. Então, me fala e a gente conversa. E aí, simplesmente, a minha agenda ficou lotada até o final da campanha, porque as pessoas realmente se mobilizaram. E na hora que eu fiz uma campanha de, você quer receber material impresso na sua casa? Eu não imprimi muita coisa, por motivos financeiros, óbvio. Mas eu imprimi alguns folhetos que algumas pessoas queriam, me pediram. Então, assim, se cadastra, coloquei um formulário. Se você quer receber material para você distribuir para seus conhecidos, seus amigos, teve uns 600 cadastros no estado de São Paulo. Que demais. De pessoas querendo receber material para distribuir para os amigos na escola do filho e por aí vai. Então, com isso, eu percebi que a nova política pode muito bem ser a política de causa, não é uma política partidária, né? Então, você percebe isso porque eu vejo gente votando em mim que vai votar em um candidato a presidente que não tem nada a ver com as propostas do meu partido, por exemplo, né? Não é, tem gente que vai votar em mim que nunca votaria no meu partido, que não gosta do meu partido, mas está votando em mim por causa da causa, porque conhece a minha atuação e porque tem um filho com deficiência, um irmão com deficiência, um aluno com deficiência. Então, essa questão da causa ser muito forte é que tem mobilizado as pessoas, e eu acredito sim que pode vir alguma renovação disso aí. Eu acho que vai ter eu não acredito que vai ser uma super renovação, mas eu acredito que a gente já vai começar com um movimento de renovação agora sim. E eu acredito mesmo que os políticos tradicionais podem ainda ser os grandes puxadores de voto dos partidos, mas eles não vão puxar tanto assim igual os partidos estão achando. Eu acho que os votos esse ano já vão vir mais diluídos. Vai ter uma pulverizada boa, então. Sim. Eu tava vendo os números e tem muito aquela piada, né? Se pra cada seguidor meu eu ganhasse R$1, se cada seguidor seu votasse em você no Facebook, por exemplo, seguidores do Facebook, já é um número muito bom, né? Pra quem vê uma campanha pequena e fala, não vou votar nela porque não tem chance, né? Às vezes acho que a visão do legislativo é muito essa, né? Você vê um cara que não tem dinheiro, que não tem dinheiro, esse cara não vai se eleger, então vou votar aqui é possível, né? Tá super possível a sua campanha, né? Tá dentro de pode se eleger com tranquilidade, talvez, né? Eu acho que não, tranquilidade eu não digo, porque esse ano a coisa tá feia. Mas eu tô brigando com gente que tem muito dinheiro. Se você for ver, né, não é que é concorrente direta minha, mas eu fiquei sabendo que o MDB botou R$2 milhões na candidatura da filha do Eduardo Cunha. Nossa. R$2 milhões. Veja bem, né? Eu nem sei, sinceramente, eu na minha ignorância, que eu nem sei o que dá pra fazer com tanto dinheiro nesse sentido, né, numa campanha, porque nem onde colocar esse dinheiro, né? Folheto não é um troço tão caro assim, entendeu? Onde que o povo vai gastar R$2 milhões? Enfim, prefiro nem pensar nisso. Mas a questão é que realmente as pessoas que me conhecem sabem que eu não saí assim do nada e tô querendo sentar na janelinha, sabe? Já faz muito tempo que eu tô nessa atuação com o blog de acolhimento de mães, de ensinando as mães a usar a lei a favor delas, de fazer protestos políticos quando sim é do nosso interesse, e mobilizar as mães mostrando que os filhos são cidadãos, os filhos com deficiência, eles têm direito à escola, eles têm direito de ir ao parque, ao restaurante, tudo. Então, apesar de eu não ser política, eu já era uma agente política, né? Então, acho que esse reconhecimento do trabalho é que está tornando as coisas mais fáceis, assim, é uma credibilidade que eu construí desde 2012, né, que foi quando eu comecei o blog. É isso que ajuda, não é que eu surgi do nada, bombardeando as pessoas com folhetos e vídeos na internet. Entendi. E essa consciência que você destaca é muito legal, né, porque acho que uma das discussões atuais da internet é justamente no mundo, assim, falando a mais, talvez soe boa, mas todo mundo tá
comentando a história da Anitta, não se posicionar ou se posicionar. E justamente, talvez a grande questão que pouca gente aborda é que o não posicionamento político é um posicionamento por si só, né? Sim. E você fala muito disso, você tem muito claro essa consciência, você já era uma agente política, né? Você já tava lutando. Isso explica até como o pessoal te chamou pra se candidatar, né? Conta essa história. Então, na verdade, eu não tinha isso como plano, tá? O meu marido tava falando ontem assim, nossa, você imagina se um ano atrás a gente ia estar pensando que você ia estar com grande chance de ser eleita deputada federal. Eu falo, gente do céu, nossa, mas sabe o que é nem passar? Não tava nem no radar. Não, no final do ano eu fui pra São Paulo, que apesar de eu morar aqui desde 2001, eu não era uma pessoa super politizada, né, vamos dizer assim, ficava o voto, aí eu morei 3 anos no exterior, fiquei sem votar também, aí ano passado eu já estava uma pessoa mais politizada, eu falei com o marido assim, eu quero transferir meu título pra cá, porque a eleição de 2018 vai ser muito importante, eu tenho que exercer meu direito de ir lá votar e tudo, é muito importante, então no final do ano eu transferi o meu título pra cá, mas não tinha nada disso na cabeça. Primeiro do nada, me chamam, me ligam, falam, eu queria conversar com você, fulano, não sei o que, fui lá, e era um partido, uma cadeira de deputado federal para apoiar um deputado estadual. Você sai como federal, fulano sai como estadual, vocês fazem uma dobrada, tudo. E eu passei para trás, assim, eu achei aquilo, primeira forma como foi feito, foi muito nua e crua, assim, olha, aqui, o cargo é federal, o salário é esse, eu falei, gente, eu tô com preço na testa, né, achei aquilo horrível. E falei, eu não vou fazer dobrada com, imagina que eu nem vou candidatar, não vai fazer dobrada com uma pessoa que eu não conheço, não sei o histórico, não vou botar minha... Nossa, eu saí bem chocada com aquilo. Mas, na verdade, isso, depois que passou o choque inicial, e eu conversando aqui em casa com o meu marido, me trouxe essa visão de que se me procuraram é porque era uma possibilidade, né? E aí, e se for uma possibilidade? O que eu considero disso? O que poderia ser bacana, o que poderia... Na verdade, eu entendi que eu, como a maioria das pessoas, estava sentada meio que esperando alguém bacana para parecer que tá horrível, nada muda, ninguém olha para os direitos dos nossos filhos, tudo, e eu esperando alguém bacana se candidatar. E, na verdade, eu tive que tomar essa situação e falar, não, eu não posso mais ficar esperando ninguém ir, porque vai que ninguém vai. Exato. Então, se eu tô com essa disposição, eu tenho que ir, sim, tenho que ver se vai dar certo. E aí eu só resolvi procurar um partido que fizesse mais sentido ideologicamente comigo, e é isso. Entendi. Eu queria que você contasse, pra quem não te conhece, né, como que você começou essa história? Porque a gente tá falando que, ela já tem seguidores, mas onde você arrumou esses seguidores? Não veio do dia pra noite. Então, não foi nada planejado também. Na verdade, meu filho foi diagnosticado em 2010 com autismo, ele tinha 2 aninhos, e foi um baque danado, porque ele aparentemente vinha se desenvolvendo de forma normal, e ele começou a regredir, perto de 1 aninho ele perdeu habilidades que ele tinha. A gente achava que era só questão de personalidade, mas aí na hora que ele foi pra escola, com quase 2 aninhos, as professoras perceberam, chamaram a gente, pediram para fazer uma avaliação neurológica, e o neuropediatra diagnosticou com autismo. Então, quando você tem um diagnóstico desse, primeiro que você fica pensando assim, meu Deus, eu não conheço ninguém no mundo que tem filho autista. Eu não conheço, mentira, a gente conhece, mas é que naquela época eu gostava muito até dos casos que tem na família que estão sem diagnóstico, né? Mas a gente se sente muito perdido. E aí, quando eu estava começando a sair conseguir levantar a cabeça, respirar, vendo perspectivas boas, porque no início a gente entra num luto mesmo, se fecha, só chora, é um horror. Na hora que eu comecei a erguer a cabeça, eu falei assim, eu vou fazer um blog, sei lá, assim, pra desabafar, registrar a história do Theo. Só que aí eu comecei a escrever esse blog, e eu lembro que o primeiro texto, que pra mim não dizia nada demais, ele já teve quase 300 compartilhamentos no Facebook. Aí eu falei, opa, como assim, né? E comecei a escrever e tudo, e o que aconteceu foi que o jeito que eu falava do assunto, que era de uma forma muito otimista, começou a atrair mães, principalmente aquelas que recebiam o diagnóstico, entravam no Google de madrugada, assim, no desespero, caía no meu blog, e aí liam, e aí falavam comigo, nossa, eu entrei, eu tava tão desesperada, mas eu li o que você escreveu, e você me deu esperança de que as coisas vão melhorar. Então eu percebi que o blog estava tendo um papel de acolhimento mesmo, que é uma coisa que eu não tive quando eu tive o diagnóstico do meu filho. E eu comecei a receber essas mães, acolher essas mães, dar dicas para essas mães sobre terapia, sobre como agir, sobre como fazer isso, fazer aquilo. Fiz a fanpage no Facebook, começou a crescer muito rápido, meus textos começaram a viralizar, daí veio o canal, e eu brinco que eu comecei a entrar no ativismo mesmo, foi em 2013, com o primeiro protesto que eu fiz contra uma deputada, porque ela queria derrubar o veto da Dilma, um veto que a Dilma fez na lei de amparo à pessoa autista, mas que a Dilma tinha razão de fazer o veto, porque esse pedacinho da lei que a Dilma vetou era discriminatório, né? Enfim, resumindo a história, fiz um protesto contra essa deputada, pedi para as mães mandarem foto para mim, escrito fulana não me representa, fiz um álbum gigante, fui
chamada lá na sala dela para conversar, ela se comprometeu a não tentar mais derrubar o veto da Dilma, e foi a minha primeira atuação política, assim, né, que deu certo, a mobilização. E depois disso, o meu segundo movimento, que hoje em dia eu vejo que é um movimento super político, foi os piqueniques inclusivos, porque conversando com as mães, eu percebi que as mães não tiravam essas crianças de casa, porque tem medo do preconceito, porque as pessoas vão olhar torto, porque acontece de você estar com o seu filho num parquinho e aí uma mãe vê o seu filho, percebe que seu filho é diferente, aí puxa o filho dela mais pra perto, fala, fica aqui mais pertinho da mamãe, sabe? Então as mães não saíam com esses meninos de casa. E eu comecei a falar com elas, gente, as pessoas não vão se acostumar com a diferença, não vão aceitar a diferença se a diferença não estiver lá. Então a gente precisa levar esses meninos pro espaço público, primeiro porque é direito dele, como cidadão. Eles têm o direito de ir no parque, assim como uma criança que não tem nenhuma deficiência. Segundo, que é pra gente educar a sociedade. Então eu comecei a fazer o Pupanique, que é o nome que eu dei pro piquenique inclusivo. O primeiro foi em Belo Horizonte, no Parque Marcos Mazzoni, foram 150 pessoas. Aí o segundo, uma semana depois, foi no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, foram 350 pessoas. E aí no outro, que foi no outro ano, que eu tava morando fora, quando eu vim aqui uma vez por ano, eu fazia o Pupanique. No próximo, que foi no Parque da Água Branca, já foram 600 pessoas, pela contagem oficial da Polícia Militar. Eu olhava aquele tanto de gente e falava, meu Deus, de onde veio esse tanto de gente? E não sei como o troço viralizou assim, mas o fato é que as pessoas se sentiram incluídas, elas se sentiram à vontade de levar os filhos naquele evento, porque ia ter outras crianças com deficiência, ninguém ia olhar torto, e o negócio foi crescendo assim. Então já fui para várias outras cidades, o maior que a gente fez até agora foi em Campinas, que passaram umas 800 pessoas lá na Pedreira do Chapadão, no dia do piquenique inclusivo, dá umas filmagens lindas, umas fotos maravilhosas, os pais choram, os pais ficam felizes de ver as crianças brincando, se sentindo incluídas. A gente sempre consegue... Porque é uma coisa inédita, né? Assim, a gente consegue voluntários, pessoal que vai para contar história, fazer recreação, cão terapeuta, pinta o rosto das crianças, faz oficina, circuito, dancinha. Então é assim, é uma oportunidade única, principalmente para aquelas famílias de baixa renda que não têm acesso a um lazer grátis tão fácil assim, para ver os seus filhos incluídos, brincando, se divertindo, de uma forma que eles nunca viram antes. Sim. E é educativo para a sociedade, porque quem olha fala, nossa, mas quanta criança diferente aqui e tudo, né? Aí vê as crianças que não são diferentes brincando juntas e elas percebem que isso é possível e que isso era para ser normal, né? Que todos são cidadãos, todos têm o direito de brincar e de ocupar o espaço público. Então, ao longo desse tempo, eu acabei lançando 2 livros, um livro mais para os pais, falando da minha experiência, dando dicas, e um livro infantil que chama Meu Amigo Faz que é o barulhinho que meu filho mais gosta de fazer, para ser distribuído nas escolas. E esse livro foi, em um ano, ele vendeu as 4.000 unidades que eu fiz. Foi um lançamento independente, não tem editora, não tá em livraria, eu vendo só na minha lojinha. Já esgotou, porque ele explica pra criança sobre aquele coleguinha diferente, sem dar nome aos bois, porque a criança não quer saber se é autista, se é síndrome de Down, ela quer entender só porque que aquele colega não fala ainda, porque que ele faz uns barulhinhos. Então eu expliquei tudo de uma forma muito lúdica, justamente para que, como a gente está tendo muita inclusão escolar, as crianças com deficiência estão indo para a escola regular, para que as crianças típicas entendam como que funciona o coleguinha diferente, e que no fundo todos nós somos diferentes, todos temos dificuldades, todos temos potenciais diferentes, e é isso que eu queria que elas entendessem. Então, minha atuação é muito aí. E quando me chamam, deu algum problema, igual esse ano, que o Alckmin tá fazendo de tudo para dificultar o acesso das crianças autistas às escolas especiais, conveniadas, eu fui lá na LESP, eu falei, eu briguei com o deputado lá. Então, atuação política eu sempre tive, dentro ou fora da LESP ou da Câmara, eu sempre tive. Entendi. Né? Por um momento eu cheguei a confundir que você tava e queria ser deputado estadual, aí eu fui pesquisar sobre a LESP e falei, nossa. Não, é federal. É federal, mas as brigas que eu comprei, elas foram mais... A primeira briga foi com uma deputada federal, mas que ela é de São Paulo, ela tem escritório aqui. Mas as brigas mais recentes desse ano foram aqui na LESP por causa do problema do edital das escolas especiais, que até hoje não foi resolvido. Saiu Alckmin, entrou Márcio França e o pepino ainda não foi resolvido. Tá correndo ainda. Não, que eu vi os números da LESP são meio esquisitos, assim, tipo, a renovação tende a ser pior, o número de mulheres é baixíssimo. 10% de mulheres, 10%, né? E, assim, representatividade também é inócua, assim, acho que só tiveram 2 mulheres negras, é um número, assim, esquisitíssimo. Tem aquela, eu não sei, eu acho que tradicionalmente política não era coisa de mulher, agora eles vão ter que rever os conceitos, porque eu tenho mulher se candidatando, e mulher bacana, eu tô com uma lista, eu sinceramente, pra estadual eu tô com problemas, assim, eu não sei em quem que eu vou votar, porque tem muitas candidatas, mães, ativistas, muito legais candidatando. Isso que eu queria te perguntar, legal que você puxou isso, porque falando do seu partido, pessoal, eu acho que tem, de deputada federal, tem pelo menos eu tava vendo uma lista, assim, de
pessoas que estão bem, assim, tipo, tem a Sâmia, a Luísa Erundina, você, a Adriana Thalíria Vasconcelos. Petroni, Quem mais? no Rio, Áurea Carolina em Minas Gerais. Isso é São Paulo, né, que eu falei. Eu tô falando de outros estados também, mas na verdade, se a gente eleger toda essa mulherada do PSOL que tá com um ótimo potencial em vários estados, provavelmente o PSOL vai ser o partido com a maior bancada feminina no Congresso. O PSOL vai ter mais deputadas federais do que deputados federais, se a gente eleger essa mulherada toda. E aí que eu tava pensando numa coisa, as leis eleitorais vão mudando e existe alguma estratégia ideal de voto pra quem tá interessado? Às vezes a pessoa gostou da sua campanha, viu suas propostas, mas falou assim, eu já tenho a minha candidata. Existe uma estratégia assim, vota na legenda que você vai estar ajudando, ou não, foca aqui na campanha da Andréia, porque ela vai trazer mais gente. Existe isso? Eu queria que você explicasse um pouco. Você tá perguntando se o partido tem uma estratégia? Não só o partido, mas pra gente entender o voto no legislativo mesmo. Então, na verdade, assim, na visão de todos, né, vamos dizer assim, a eleição desse ano tá muito imprevisível, tá? É o que todo mundo fala. Sim. Só que tem uma expectativa de que no PSOL, os dois maiores puxadores de voto são o Ivan Valente e a Erundina. Certo. Tá? Porque o Ivan Valente, tradicionalmente, é o deputado mais votado do PSOL. Em São Paulo. E a Erundina, ela tá recentemente no PSOL, mas ela sempre teve muito voto. Ela é uma pessoa muito querida, ela tem um público muito cativo dela. Sim. Então, na expectativa do partido, e eu acho que dos outros também, os dois que vão ser mais votados no PSOL vão ser a Luísa e o Ivan. Só que, de novo, esse ano tá muito imprevisível. Então, eu não sei se o tanto de votos que eles estavam achando que eles iam ter vão se concretizar ou se vai estar mais diluído. Por exemplo, a Sâmia, possivelmente porque o voto da Sâmia é um voto jovem, de militância, ela pode ser que ela tire um pouco de voto do Ivan e da Erundina também, né? Que é o voto de pessoa de esquerda. É isso. E como que eu entro nessa brincadeira? É o que eu falei pra você, o meu voto não é da pessoa de esquerda exclusivamente. É misturado, né? Meu voto é um causa. Então eu vou acabar trazendo muita gente que não votaria no PSOL pra votar no PSOL. O meu voto não é transferível. Entendi. A pessoa que vota em mim, se eu desistir amanhã e falar, vota na Sâmia, não, a pessoa provavelmente não vai se identificar. Se eu falar, vota na Erundina, não, porque o seu voto é um voto de causa da pessoa com deficiência. Entendi. Então é totalmente diferente, não é... vamos dizer assim, eu não concorro com a Sâmia, e nem com a Erundina, e nem com o Ivan, é isso. Entendi. Meu voto, ele vem de fora. Legal, é bom ouvir essa explicação pra gente entender a importância de escolher o candidato certinho, né, do jeito que você quer. Bom. Eu queria falar das suas propostas. A gente fala tanto, as pessoas falam tanto junto naquela, eu comentei da bravata da renovação política, muitas das pessoas que propõem renovações políticas, por exemplo, eu vi você comentando uma renovação política aqui no Twitter, de gente querendo cobrar a entrada em parque público, né? Veja bem. Eu não sei se esse é o ideal que a gente quer. E aí, assim, as pessoas têm umas propostas meio absurdas quando tem propostas. E no seu site tem uma lista de propostas e a gente reclama tanto de quem não tem proposta que eu queria ir tópico a tópico para você explicando coisas que você eleita, você vai correr atrás. Uma delas é o... Sim, eu sei assim, que renovação política não é proposta. Renovação política é um troço que você fala que é importante fazer, mas assim, proposta é o que você vai fazer para renovar a política, né? Isso as pessoas não têm que falar. Exatamente. E aí, você tem uma lista de propostas, eu queria que vamos aproveitar aqui um tempo que a gente tem, que é mais longo, e identificar uma a uma. Uma delas é o censo das deficiências. Tem uma expectativa que só em 2020 a gente vai ter isso. Qual que é a importância disso e por que é... Próximo censo é 2020. Que briga é essa? A importância disso é que a gente não tem, por exemplo, uma estatística oficial de quantos autistas a gente tem no Brasil. A gente não tem uma estatística oficial de quantas crianças com paralisia cerebral a gente tem no Brasil. Caramba. E como que você constrói políticas públicas se você não sabe quantas pessoas vão utilizar ou vão precisar? Certo. Como você fala, olha, a gente vai ter que ter um posto de saúde especializado em reabilitação, vamos dizer, por região de São Paulo, se a gente não sabe quantas pessoas vão utilizar aquele serviço, vão precisar daquele serviço. Então, esse censo é importantíssimo para a gente poder dimensionar tanto a questão da inclusão escolar, quanto a questão da reabilitação, quanto a questão de medicação específica, quanto a questão de terapia específica. Atualmente, a gente trabalha no chute, né? Nossa, praticamente apagando incêndio. Porque você pode... É muito complicado, né? Você pode criar um programa que não tem parâmetro, né? Então você programa, sei lá, pra 100 pessoas, aparecem 500 na porta, sendo... Não tem nada, né? Eu vi uma matéria falando assim, um promotor do Ministério Público falando que tem muita criança autista nas escolas especiais em São Paulo, essas crianças tinham que estar na rede regular. Aí a minha pergunta foi, muitas comparado com o quê? Quanta? Você sabe quantas crianças autistas a gente tem no estado de São Paulo? Né? Então já não sabe. Essa é a verdade. Primeira coisa. Outra coisa que você vai correr atrás é da identificação no RG. O que é isso? Qual que é a importância disso? Sim, facultativo.
porque a pessoa que tem uma deficiência permanente, né, tipo autismo, não existe cura para autismo, paralisia cerebral também não. Toda santa vez que aquela pessoa vai pegar um benefício, então ela vai lá para pedir o BPC, que é o benefício da prestação continuada, aí precisa do laudo, aí tem que entregar um laudo original. Aí se a pessoa vai pedir o FREMEC, que é o direito do filho andar de graça no avião, só pagando a passagem do acompanhante, precisa do laudo também. Se um ano depois a pessoa for requerer a vaga especial do estacionamento para deficiente, aquela etiqueta que coloca no carro, precisa do laudo de novo. Tudo precisa do laudo de novo. Pode ter passado 6 meses, eles pedem o laudo de novo, e a pessoa continua autista, a pessoa continua com a paralisia cerebral. Então a minha proposta é que com um laudo único você possa colocar isso na identidade da pessoa facultativamente. Sim. Tem sempre pessoa que fala, eu não quero, porque eu acho que isso rotula. Enfim, tudo mas bem. Cada um. Se a pessoa não quiser, não precisa, mas para quem quiser, aquilo já fica no documento de identificação, para que aquilo já sirva de laudo. A pessoa não tem que ficar tirando novo laudo todo ano, pagando a consulta no médico, por caso, para pegar o laudo, enfrentando fila no SUS, indo no psiquiatra para pegar o laudo, para poder ter acesso aos seus benefícios, né? Entendi. Outra coisa que você vai atrás, eu vou juntar várias em uma coisa só, acho que são parecidas. A questão dos pediatras terem especialização, profissionais também terem especializações? O que acontece é assim, a gente tem até transtornos do desenvolvimento, e não é só autismo, tá? Paralisia cerebral, síndromes raras, algumas síndromes degenerativas. Quanto antes você diagnostica, melhor para a criança, porque o cérebro da criança se desenvolve muito até os 3 anos, e a intervenção precoce é muito importante. E acontece que os pediatras, eles têm uma formação generalista, porque sim, né, eles precisam ser o clínico geral da infância, então eles deixam passar muita coisa, eles não têm um aprofundamento em transtornos do desenvolvimento. Então, por exemplo, é super comum você ouvir de pai de autista que levava no médico e a criança estava com 2 anos e não falava nada, e o pediatra falava, não, cada criança tem seu tempo, não compara com o filho dos outros, menino demora mais para falar. Já cria um mito. E por aí vai. E nisso a criança vai ficando sem diagnóstico. Certo. Eu fiz uma pesquisa na minha página com os pais, 76% dos pais, e foram mais ou menos 1.200 respostas, falaram que o pediatra não identificou sinal de autismo no filho, né? E é o médico que tem contato com a criança todo santo mês, durante o primeiro ano. É ele que tem que ser o primeiro a notar que tem alguma coisa errada nos marcos do desenvolvimento, que está com atraso e tem que encaminhar para um médico especialista. Então eu acho que a gente tem que rever sim a formação em pediatria. E a questão dos profissionais de ensino? Há quantos anos também? Qual que é a importância disso? Dos profissionais é porque a gente está vivendo uma inclusão escolar de fachada, né? A gente tem falado muito que a criança com deficiência tem que ir para a escola regular e tudo, só que a questão é que inclusão escolar não é uma criança matriculada na escola regular, é uma criança incluída. E a criança está incluída significa contar com um material adaptado, contar com um professor que saiba formas de ensinar aquela criança, porque uma criança com dificuldade de aprendizado não aprende como uma criança típica aprende, salas reduzidas, profissional de apoio dentro da sala de aula, sala de recursos no contraturno, para aquela criança ter o reforço no contraturno com um professor que seja especializado em educação especial. Isso tudo está previsto na LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Só que não está sendo cumprida essa lei. Então o que a gente está vendo é crianças com deficiência matriculadas na escola regular que ficam só no cantinho da sala mexendo com massinha, ou ficam só no parquinho, não estão sendo alfabetizadas, não estão aprendendo, porque um professor sozinho numa sala lotada com 40 alunos, sem qualificação, ele não tem como ajudar a criança. Então, uma inclusão escolar de fachada. A gente precisa exigir que a lei se cumpra para que essas crianças possam ter o direito à educação e não simplesmente a frequentar a sala de aula. Tem alguma coisa específica para se realizar, assim, para agora? Tipo, para pôr a lei... Tem alguma ação mais prática para fazer a lei funcionar finalmente? Tem alguma... Quem se cobra nesse caso? Para como fazer a lei funcionar? Na verdade, as pessoas esquecem que o papel de um deputado federal, além de legislar, é fiscalizar. É que deputado adora fazer lei porque fica bonitão na fita, né? Vai o nome dele pra lei, aquela coisa toda, e ele acha que tá mostrando que tá trabalhando porque tá fazendo. Mas para mim, o papel mais importante do deputado é fiscalizar a lei, porque a gente tem um bando de lei bacana, que é bacana no papel, mas não tá sendo cumprida na prática. Então, o deputado tem esse papel de acionar o Ministério Público para falar que, por exemplo, o Estado de São Paulo está fechando escolas, a gente tem sala superlotada com 46 alunos, não tem professor de apoio, o deputado federal tem esse papel de fiscalizar, de acionar o Ministério Público, no caso do Estado não está cumprindo a lei, e isso é uma coisa que eu pretendo fazer, eu pretendo ser bem chata para fiscalizar, principalmente essas leis que eu sei que se referem a pessoa com deficiência que não estão sendo cumpridas. Ótimo. Agora eu entendi a questão prática. Realmente eu tava comprando essa confusão que as pessoas fazem de, é só criar lei, não. Já tem lei, pode fazer elas funcionarem agora, né? A gente tem muita lei boa. Sim. As nossas leis com
relação à pessoa com deficiência são tão boas do primeiro mundo, só que ninguém liga para elas. Exato, entendi. Ninguém tá cumprindo, né? Outro projeto, outra linha de frente importante que você menciona é do SUS, né? Como você já falou aqui na entrevista, 80% das pessoas dependem do SUS e as filas são enormes, né? Nessa questão do diagnóstico, né? E como você mencionou, a demora no diagnóstico é crucial para ajudar, né? Sim. Qual que é a sua proposta nessa aqui? Então, por exemplo, as mães, vamos dizer assim, tá com uma suspeita que o filho tem alguma coisa, aí vai no SUS e é atendido pelo médico da família. Uhum. Aí o médico da família vai encaminhar para um psiquiatra infantil ou neuropediatra. Geralmente, tá sendo otimista, demoram 6 meses para você conseguir um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Aí você vai nele, e aí ele fala assim, eu não posso diagnosticar sem antes fazer uns exames. Aí passa uns exames, ressonância, eletro, algumas coisas assim. Que a pessoa vai demorar mais uns 6 meses para conseguir fazer no filho. Já foi um ano. Depois que os exames estiverem prontos, aí ela vai demorar mais 6 meses para conseguir o horário com o psiquiatra ou com o neuropediatra. Então essa brincadeira já passou pelo menos 1 ano e meio, né? Então a gente precisa desburocratizar o acesso e aumentar o número de neuropediatras e de psiquiatras no SUS, psiquiatras infantis, para diminuir essa fila, né? Outra coisa bacana seria a gente instituir o uso de um instrumento de rastreio de atraso no desenvolvimento que seria obrigatório todos os pediatras aplicarem quando a criança faz 18 meses. A gente tem um instrumento de rastreio muito bacana que se chama MChat, que é um questionário super simples de responder, que até uma enfermeira no SUS pode preencher. Entendi. Que a pessoa vai marcando quais características daquelas a criança tem, ou coisas que a criança faz, e de acordo com a pontuação, aquilo não é para dar diagnóstico, mas é para mostrar assim, olha, de acordo com essa pontuação, essa criança está com um atraso no desenvolvimento. E isso já indicaria levar para um médico especialista para dar uma olhada mais detalhada na criança, né? Então só isso já ajudaria bastante também. E isso tem tudo a ver com o pedido dos auxílios, né? Outra coisa que você quer ir atrás é de uma revisão do critério do BPC, né? Porque ele tem uma questão da renda mínima aí, né? Que é muito... O critério do BPC é o seguinte, o BPC a pessoa que tem um filho com deficiência tem direito ao BPC, só que o BPC, se uma família de 4 pessoas, tá? Pai, mãe e 2 crianças, tiver renda de um salário mínimo, já não pode receber o BPC. Nossa. Tá? É basicamente isso, porque a renda total do domicílio não pode ser maior do que... Só que você pensa bem, uma mãe com um filho, tá? Porque é super comum também os pais abandonarem a família quando tem um filho com deficiência. Aí se você tem uma mãe com um filho com deficiência, pelo critério do BPC, se ela tiver uma renda de R$500, quer dizer, a gente nem considera que isso é uma renda, né, direito, já não pode ganhar o BPC. Então isso é absurdo, e eu escuto casos de mães falando que vai fiscal do INSS em casa, olha a geladeira, se a geladeira é nova, fica olhando quantas televisão que tem, inventando desculpa para tirar o direito ao BPC. Gente que perdeu o BPC porque, desculpa, alguém fez um depósito de uma faxina que a pessoa fez na conta corrente, perdeu o BPC. Coisa de R$20 você chega a mencionar. Então, essas mães estão vivendo sério com esses filhos, né? É muito injusto esse critério. A gente precisa aumentar esse limite aí. Entendi. Outra questão que você vai atrás é da regulamentação do canabidol. Isso está a quantas também? Hoje é quase caso a caso, né? É mais para desburocratizar, porque já tem estudos científicos comprovando os benefícios do canabidiol para epilepsia. Então, tem várias mães com filhos que têm epilepsia de difícil controle ou síndromes que têm epilepsia juntas, que viram uma melhora absurda com canabidiol. Só que, primeiro, que tem que entrar com uma petição para a Anvisa liberar, e aí tem o processo de importação, tudo, e ele é muito caro, porque vai muito imposto em cima. É um absurdo, e o SUS não está cobrindo, aí tem que judicializar para o SUS poder cobrir. Então, eu acho que tem algumas coisas nesse processo aí que a gente pode facilitar para desburocratizar e também tirar um pouco dessa carga tributária em cima dele, para que as mães tenham mais acesso e também facilitar a cobertura pelo SUS, né? Tem algumas coisas no processo que a gente precisa mexer. Quando você fala do autismo e das outras deficiências, geralmente se fala das crianças, né? Mas você quer também falar de uma coisa, tem um tópico que é a tranquilidade da vida adulta, né? O que é isso? Esse tópico específico? Sim, porque eles crescem, né? Tem uma coisa que você menciona do desespero das mães, né? Sim. Que ficam angustiadas com o fato de saberem que não vão poder ajudar os filhos. Tem toda essa questão, né? O maior desespero de qualquer mãe de pessoa com deficiência que não tem autonomia é quem vai cuidar dele depois que eu morrer. Porque a gente morre, né? Pessoas morrem.
ficam velhas e morrem, no melhor dos cenários. Então, tem duas coisas aí que são importantes. Uma coisa é um pouco antes disso, que esses jovens adultos com deficiência saem da escola e não tem pra onde ir, né? Porque um jovem adulto sem deficiência sai da escola e ou ele vai pra faculdade ou ele vai trabalhar. A pessoa que tem baixa autonomia ou nenhuma autonomia acaba voltando pra casa, e aí se a mãe trabalha fora, a mãe tem que parar de trabalhar fora pra virar exclusivamente cuidadora dessa pessoa no domicílio. Isso não é justo, isso não é bom para a saúde mental de ninguém. Então a gente precisa urgente da implementação dos centros de convivência ou centros-dia, que são locais onde essas pessoas, esses jovens adultos podem ir, passar o dia, ter atividades esportivas adaptadas, atividades ocupacionais, às vezes orientação vocacional, direcionamento para emprego, e passar o dia, conviver com outras pessoas, socializar, para que eles tenham uma vida e que os pais também continuem levando a vida, né? Não fique todo mundo preso dentro de casa. E, por fim, essa questão da dignidade até a velhice é aquilo que eu falei antes, que os pais morrem, e principalmente a mãe que fica como cuidadora, né? Então, de vez em quando, estoura aqui no meu inbox algum autista adulto que a mãe morreu, que o pai já nem estava em casa mais, e que ninguém sabe para onde vai. Então, não existe o que no exterior eles chamam de residências assistidas aqui no Brasil. Entendi. Lá no exterior, geralmente tem um prédio com vários apartamentozinhos, e cada pessoa com deficiência mora em um apartamento, e aí ela tem o auxílio no nível que ela precisa, dependendo do tipo de autonomia que ela tem. Então, naquele prédio tem uma equipe de fisioterapeuta, de enfermeira, de médico, de psicólogo, de cozinheira, né? Porque dependendo se a pessoa não tem autonomia para cozinhar, come no refeitório do prédio e tudo. Mas cada um tem o seu apartamentozinho. Entendi. São as residências inclusivas ou assistidas. A gente não tem nada desse tipo no Brasil. Não é à toa que quando você olha embaixo da ponte, se você começar a conversar com as pessoas que moram na rua, você vai identificar várias pessoas com algum tipo de deficiência, principalmente mental. Né? Quando os pais morrem, essas pessoas não conseguem se sustentar, trabalhar, pagar as contas e acabam indo morar na rua. E, André, assim, quando a gente olha todas as propostas, e eu queria entender, assim, qual que você nota que talvez seja a principal resistência para essas propostas não saírem do papel? É uma questão de dinheiro? Tem algum tipo de pressão, de contra-pressão, sei lá que parte da sociedade seja contra essas propostas? A dificuldade é o modelo como o Brasil funciona atualmente, tá? Então, assim, falar que não tem dinheiro é o mais fácil de você ouvir. Qualquer projeto que envolva custo, envolva verba, pelo que eu escutei de outra deputada, fica parado no Tribunal de Contas e não sai de lá nunca mais, tá? Porque precisa de provisão orçamentária. Só que o que acontece no Brasil é que a gente tem dinheiro, só que ele é muito mal distribuído. Então, por exemplo, o tanto de isenção tributária que a gente dá para grandes empresas é coisa de bilhões, tá na casa dos bilhões. E se a gente começasse a rever isso para poder destinar mais dinheiro para a educação e para a saúde? Então, eu sou a favor de tirar aqui para botar ali. Né? Não é que não tem dinheiro, tem, só que ele está mal distribuído. A gente precisa rever os benefícios das grandes empresas. Esse é um ponto importante, legal. Tem alguma outra proposta que você quer destacar? Acho que eu falei as principais que eu listei aqui. Ficou faltando alguma coisa? Eu acho importante a gente falar de cuidado com as mães, legal. Principalmente, sabe? No Brasil a gente tem uma taxa muito alta de abandono parental. Eu não tenho uma estatística das deficiências em geral, mas eu tenho uma estatística, por exemplo, de síndrome rara, que o Instituto Baresi fez uma pesquisa em 2016 e constatou que 78% dos pais abandonam os filhos com deficiência se for síndrome rara até eles fazerem 5 anos. Então essas mães ficam sozinhas como cuidadoras e como mantenedoras da casa também, porque muitas vezes esse cara não paga pensão, só judicializando. É muito pesado e eu me preocupo muito com a saúde mental dessas mulheres. Eu tive em Caraguatatuba no fim de semana e fiquei sabendo de uma mãe lá que tentou se matar, mãe de uma criança autista, porque cortaram a luz dela, estava passando aperto, tentou se matar. Então eu acho que, primeiro, a questão da revisão do BPC é urgente, mas a gente precisa também de algum tipo de auxílio para essas mães, falando do psicológico mesmo. Eu acho que no momento em que você tem o diagnóstico de que seu filho tem uma deficiência ou uma doença crônica incurável, a gente deveria ter apoio psicológico gratuito no SUS para essas mães. Deveria ser lei. Você não precisa de um laudo de um psiquiatra falando que você precisa. No momento em que você tem o laudo do seu filho, da condição do seu filho, é automático. Você já está apta a ter assistência psicológica gratuita no SUS. Legal. Um outro aspecto que você mencionou lá no começo da entrevista, eu queria que você destacasse mais uma vez, é você abrir mão de vaquinha virtual, mas tem um significado importante nisso. O
que eu queria que você explicasse. Justamente porque eu falei, gente, eu não tenho coragem. Justamente porque eu convivo com essa realidade das mães que passam dificuldades, que foram abandonadas pelo marido, que tá ganhando um salário mínimo do BPC e por causa disso não pode nem fazer uma faxina para complementar a renda, e as crianças estão passando necessidade. Falei, como que eu vou fazer vaquinha pra campanha? Eu não tenho coragem. Entendi. Simplesmente não tenho coragem. De vez em quando eu tô ajudando mãe, fazendo campanha pra isso, campanha pra aquilo, pra arrecadar pra quem tá precisando mais. Eu não tenho coragem de fazer vaquinha pra gastar dinheiro imprimindo folheto, né? Então eu falei isso com as mães, falei, a nossa campanha vai ser mais virtual mesmo, é no WhatsApp, é com os poucos folhetos que eu imprimi, vocês distribuindo pra pessoas que vocês sabem que vão gostar de me conhecer. Mas eu tô confiando muito que essa campanha, com base em rede de apoio, em uma causa forte, vai dar certo. Eu tô super otimista. Legal. Aí, como última pergunta, eu queria que você falasse do seu site, né? Que lá é esse canal de comunicação, né? Se as pessoas quiserem receber esse material, eu queria que você divulgasse o site. Sim, o site é o voodeandrea.com.br. Lá as pessoas podem conhecer um pouquinho mais da minha história, tem até o link lá pro meu blog original, que é o Lagarta Virapupa, para ir conhecer como que o blog começou. No Facebook eu também tô como Lagarta Virapupa, é onde eu publico a maioria das minhas coisas. No Instagram também Lagarta Virapupa. Certo. E no Twitter, que é onde eu palpito mais sobre política e tudo, eu tô como Andrea Werner, com W, _. Procura lá que vocês acham, aí podem me seguir, interagir, e qualquer pergunta eu tô super aberta. Legal. Você comenta que chega a responder mais de 100 mensagens por dia, né? Seu marido te ajuda nessa missão? Tá. Rapaz. É o marido, é o meu assessor, melhor amigo, é todo mundo ajudando, porque é muito contato mesmo. A rede de apoio tem crescido muito, e muito mais do que a gente imaginava até, né? Eu acho que essas pessoas com deficiências, famílias de pessoas com deficiências perceberam que tem uma chance de ter uma representatividade de verdade em Brasília e estão chegando juntos. Está sendo muito bonito de ver. Legal, Andréia. Eu queria te agradecer pela entrevista, pelo papo. A gente tem algum outro aspecto que você quer destacar? Assim, alguma coisa importante que eu deixei de fora? Não, acho que a gente falou, a gente cobriu bem o assunto. Então é isso, eu desejo boa sorte na sua campanha, tô realmente torcendo, acho que é o que você falou mesmo, é uma causa muito importante, não tem essas pessoas lá, então eu espero que funcione mesmo, porque se essa rede já existe, né, é porque tem que ter essa representatividade de fato lá, né. É isso aí. Muito obrigada, Vinícius, pela oportunidade. Valeu, André, obrigado você. Tchau, tchau. Tchau.